Reportagem em Brasília para falar sobre o pacote, o corte de gastos ou o pacote de corte de gastos. Ministério da Fazenda quebrando a cabeça para ver onde vai dar para enxugar. Ministro Fernando Haddad, inclusive, retorna a Brasília hoje, em meio a essas indefinições, para saber onde é que vai dar para reduzir. Márcio Rocha está acompanhando essas discussões, tem atualizações ao vivo para a gente. Oi, Márcio, boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente está na expectativa, para esse anúncio do pacote de medidas para cortar os gastos públicos, A gente lembra que estava marcado para a semana passada e aí tivemos muitas reuniões durante os últimos dias, reuniões longas, inclusive, passavam de 3, 4 horas de reunião aqui no Palácio do Planalto, mas nenhum anúncio oficial foi feito até o momento. A gente está aqui acompanhando a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse momento, ele está reunido com lideranças dos grupos de engajamento do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo. A gente lembra que vai ter encontro do G20 no Rio de Janeiro daqui a alguns dias. E aí fica na expectativa justamente para saber se a gente vai ter algum anúncio para esta segunda-feira. Por enquanto, está tudo sem perspectiva. A gente sabe que isso já foi discutido muitas vezes com o presidente Lula, mas anúncio oficial mesmo ainda não tem. A gente lembra também que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já tinha falado que só vai fazer esse anúncio e botar essas medidas em prática, independente de quais medidas vão ser anunciadas, depois de se encontrar com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Isso ainda não tem uma data. Então, se não for feito esse anúncio hoje, pode ficar para amanhã. Mas a gente lembra também que a gente tem feriado durante essa semana, então essa semana é um pouco mais curta, deve também ser adiado para os próximos dias. A gente lembra também que Lula segue negociando em meio à pressão tanto do mercado financeiro, que quer esse anúncio de corte de gastos aqui, gastos públicos, mas que ainda não foi feito. Então o mercado financeiro pressiona o presidente para fazer esse anúncio, e também dos ministérios da área social aqui do governo, que causou muito mal-estar em relação a isso. A gente lembra também, que você já falou, Débora, sobre o ministro Fernando Haddad, que já tem feito algumas declarações nos últimos dias relacionadas a esse assunto. Falou o seguinte: a primeira coisa que ele falou, que vai ser uma proposta de emenda à Constituição e um projeto de lei complementar que serão enviados para o Congresso para tratar justamente desse pacote de corte de gastos, e que a quantidade de reuniões feitas ajudam na aprovação dessas matérias, já que elas precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional, e aí essas reuniões com um texto mais fechado, mais definido, ajuda a aprovar essas matérias com mais tranquilidade. E exatamente por causa desse corte de gastos que a gente tem essa movimentação de vários setores do governo, principalmente da área social. Por exemplo, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, já afirmou que quem tem direito a benefícios como Bolsa Família e também o benefício de prestação continuada, o PPC, não vão sofrer com esse corte de gastos. Mas, por exemplo, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, e o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ameaçaram pedir demissão se a pasta deles, se o setor que eles comandam, sofrer com esse corte de gastos. Então, o presidente Lula está sendo pressionado pelos dois lados, tanto pela área social quanto também pela área econômica, e fica na expectativa agora para saber se isso vai acontecer ainda nesta segunda-feira. Por enquanto, o presidente Lula segue cumprindo a agenda, não falou nada até o momento, não há previsão de anúncio, mas a gente segue acompanhando aqui do Brasil. Combinado, Márcio. Bom trabalho para você. Qualquer novidade, volta a nos acionar. 4 horas, 11 minutos.